Fala galera do Não Perca a Cabeça, sejam bem-vindos para a introdução à Química Orgânica. Esse assunto que eu particularmente amo trabalhar e é aquela coisa, né? Muitas pessoas têm medo da Química Orgânica. Professor do céu, eu não consigo entender. Então, hoje você vai começar a trilhar esse caminho da felicidade junto comigo, mas logo depois da vinheta. Bom, para começar, nós temos que entender uma grande questão. Química orgânica vai ser o estudo do carbono, tá? Nem sempre foi assim. Antigamente, as coisas eram divididas entre química inorgânica e química orgânica. Aquilo que ia embora, se acontecia uma decomposição ali, eu considerava química orgânica. Aquilo que não acontecesse uma decomposição era química inorgânica. Mas as coisas mudaram a partir da síntese, né? Da síntese de produtos, de reagentes que podem se tornar ali produtos orgânicos. Então no laboratório eu consigo fazer algo orgânico, não necessariamente aquilo que é natural. Olha que louco. E a partir daí a gente tem que mudar o foco, né? Então a gente não pode só falar, isso é química orgânica porque isso pode morrer, e vai lá e fede porque tem decomposição, etc e tal, e o outro é inorgânica, porque não pode acontecer isso. Não, as coisas podem se transformar ali através de uma reação, tá? Dentro do laboratório, ou seja, experimentalmente, tá? Bom, então, para começar o estudo do carbono, tá? Eu vou colocar ele aqui para vocês, beleza? Então, esse é grande tópico, né? Estudo do carbono. Eu vou colocar ele aqui e o que nós temos que saber, tá? Professor do céu, o que eu tenho que saber sobre o carbono? O carbono, ele é um cara que está na família 4A, certo? Então eu vou colocar ele aqui, beleza? E vou colocar em volta dele 4 eletrim, certo? Por que 4 eletrim? Porque ele está na família 4A, logo ele vai ter 4 elétrons na sua camada de valência. E aí eu quero comentar uma coisa com vocês. Muitas pessoas acabam errando isso, porque não lembram essa relação de elétron na última camada. O que seria isso, né? O que é um elétron na última camada, na primeira camada, enfim. Vou mostrar para vocês o que é o carbono, tá? Coloquei esses 4 elétrons na última camada, mas na verdade o carbono, tá? Ele é isso aqui, ó. 6 elétrons ao todo, legal? E aí eu vou dividir esse cara na distribuição eletrônica. Lembrando que nós já temos vídeos aqui, né? Na plataforma, no canal, já gravei vídeo sobre distribuição eletrônica. Então, para quem não lembra, tá passando o card aqui em cima, vai lá e assista essa aula, tá? 1s2, 2s2, 2p2. Olha que legal. Professor, por que você fez isso? Vamos lembrar rapidamente, ó. Esse cara, ele vai ser dividido na primeira camada, camada K, firmeza, e essa aqui é a camada L, segunda camada. A camada dele mais externa, que é a camada L, eu vou pegar e vou somar esses eletrinhos aqui, ó. 2 mais 2, eu tenho 4 elétrons lá na última camada. Oh, legal, né, gente? Então eu tenho 4 elétrons na última camada. Se esse cara tem 4 elétrons na última camada, ele vai buscar a estabilidade através do negócio chamado regra do octeto. Professor, eu não lembro o que é regra do octeto. Então bora lá, gente. Vamos lembrar juntos. A regra, tá, do octeto me diz o seguinte, tá? Ela vai me dizer que todo átomo, para ser estável, legal, ele vai precisar ter 8 elétrons na última camada. Então, um elemento para ser estável deve ter quantos eletrim? 8 eletrim na camada de valência. Lembrando que camada de valência é a última camada, né? Valência vem disso, de valente, a última. Lembra disso? Valente é o cara que vai lutar, é o cara que vai se ligar com outros. Então valência é a última camada. Firmeza? Na camada de valência. Show de bola, muito legal, tranquilo. Então esse cara tem... Bom, se ele tem 4 e ele precisa ter 8 elétrons, regra do octeto, 4 mais 4 dá 8. Então esse cara vai ser o quê?
tetravalente. Gente, anota isso porque isso é uma coisa muito importante. Vou colocar aqui bem grande para vocês, ó. O carbono, mais uma característica dele, o carbono ele é, né? Ele é, ok? O carbono é tetravalente. Olha que legal. Professor, o que significa, de novo, esse tetravalente? Se esse cara tem 4 elétrons na última camada, ele vai precisar de mais 4. Por isso que ele vai realizar 4 ligações. Vamos voltar nesse primeiro momento aqui que eu na aula com vocês, ó, que eu mostrei para vocês isso aqui, um carbono com 4 eletrinhos em volta dele. E aí o carbono vai estar assim, olha eu aqui, olha eu aqui. Ele vai pedir fazer 4 ligações, certo? E para ele ficar estável, para ele ficar bem, para ele ficar saudável, forte e super legal, ele precisa realizar essas 4 ligações, tá? E aí, hoje, nessa nossa primeira aula, que vai ser uma grande introdução, eu vou mostrar para vocês que tipo de ligação que esse carbono vai fazer e com quem que ele vai fazer, né? Porque é aquela coisa... todo elemento químico é normal, igual nós, gente. Ué, não é todo mundo que você anda, não é mesmo? A sua mãe vai falar assim, ó, não anda com aquele amiguinho é má companhia. O carbono é a mesma coisa, ele vai selecionar as amizades dele. Pois é, gente, o carbono não sai por aí andando com todo mundo, né? Ele vai relacionar com as pessoas certas, beleza? Bom, já lembrei lá do Jared, né? Jared, do Windows. Jared, eu não quero ouvir nada. Aí tomar seu suquinho de uva, beleza? Tem também a relação de com quem você pode andar e quem você não pode andar, beleza? O carbono é um Jared. Bom, voltando na história aqui, esse carbono, então, ele vai selecionar com quem ele vai andar. Só que olha que interessante, essa seleção vai ser de acordo com o número de elétrons de cada um na última camada. Então, se o carbono tem 4 elétrons e ele precisa de mais 4 elétrons, ele vai andar com a galera que vai meio que tipo juntar ali para fornecer esses elétrons que ele precisa. Entende? Porque assim, não vai adiantar o carbono ficar ligando com quem precisa de mais elétrons do que ele, por exemplo, né? Então ele vai, peraí, vamos ver, eu preciso de 4, quanto que você precisa? Então beleza, então dá certo a gente andar junto. Tá? Então é sempre em volta da tetravalência do carbono, beleza? Não esqueçam disso. Bom, então o carbono, ele vai ser isso aqui, ó, tá? Tetravalente. Eu vou colocar esses 4 risquinhos em volta do carbono e tem um motivo que eu coloquei isso. Ó, presta muita atenção, porque quando você olha isso aqui, você fala, beleza, eu já vi isso a vida inteira, mas sabe, meio que você nunca entende por que é assim, né? Você vê esses risquinhos aí e fala, beleza, é assim. Vou explicar o porquê que tem esse risquinho. Lembra que eu coloquei esses eletrinhos aqui em volta do carbono? Show de bola. Eletrinho aqui, eletrinho aqui, eletrinho aqui, eletrinho aqui. Só que acontece o seguinte, se ele tem 4, ele vai buscar mais 4, eu vou ter aqui, ó, um eletrinho, um eletrinho, um eletrinho, um eletrinho. Se você contar, dá 8. Nossa, professor, então cada ponta aqui do meu ligante, da minha ligação, ele tem um elétron? Exatamente, uma ligação, ele representa um par de elétrons. Toda vez que eu olhar uma ligação, um tracinho desse, né, que representa uma ligação, eu estou olhando 2 elétrons embutidos ali, né? Eu vejo um tracinho, mas na verdade eu tenho que enxergar 2 elétrons. Então o que está acontecendo aqui é que quando ele tem esses 4 tracinhos em volta, ele está completo, ele está felizão, beleza? Ele está estável. Olha que sensacional. E aí quem vai andar com ele, normalmente, certo? É esse cara aqui, que é o hidrogênio, que com certeza você conhece, formando um composto maravilhoso, chamado hidrocarboneto. Olha que legal, hidrocarboneto nada mais é, o nome já é fácil, né? Nada mais é do que carbono mais hidrogênio. Professor, por que nós vamos formar hidrocarboneto? Pensa comigo, ó. O carbono, ele precisa de 4 elétrons. Legal. O carbono, ele é um semimetal. Ele é um cara que está bem ali no meio. E aí eu vou dar uma dica para você nunca mais esquecer. Eu começo a tabela periódica com metais, ó, eu vou dar nesse canto aqui, metal, certo? Aí eu vou indo para esse lado, ó, metal, 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 metal. Chega aqui, lá do meio pro final, mais pro final, né? Lá para os 70% da tabela periódica, começam os semimetais. O que é o semimetal? Semimetal é o cara que tem uma característica aqui de metal ainda, tá ligado? Ele tem o restinho de metal, entende? Ele tem ali uma propriedadezinha de metal, mas ele está querendo se tornar um não metal.
O sonho dele é tipo, opa, será que eu vou virar um não metal? Mas eu tô aqui no metal, ele tá bem no meio. Então o carbono é um semimetal, ele tá bem ali na transição. E se ele continuar, se liga, se continuar a tabela periódica, você vai chegar lá no final dela, antes dos gases nobres, eu vou ter os não metais. E olha que louco, quem é metal, vem aqui comigo, ó. Vou colocar nessa parte, metal, vou colocar só o M. Ele vai ser mais 1, mais 2 ou mais 3. Professor do céu, o que significa mais 1, mais 2 ou mais 3? O metal, esse cara sendo mais 1, mais 2 ou mais 3, significa que ele quer doar elétron. Todo metal quer doar elétron, tá? Por quê? Mais 1 quer doar 1 elétron, mais 2 quer doar 2 elétrons, mais 3 quer doar 3 elétrons. Aí chega no 4, 4 está na metade. Vamos lá, vamos lembrar da regra do octeto. 4 é a metade. A metade o cara meio que é... Entendeu? Será que eu dou o 4, eu recebo o 4? Geralmente vai fazer ligações covalentes, que é exatamente o que acontece aqui. São ligações covalentes, eles vão compartilhar. Ele não vai nem doar e nem receber. Ele vai compartilhar. Então esses elétrons eles vão ficar aqui numa nuvem, tá ligado? O que está acontecendo aqui, ó, é uma nuvem... Tá? E esses eletrinhos ficam assim, ó. Opa, vou lá pro hidrogênio e volto pro carbono. Vou lá pro hidrogênio, volto pro carbono. Ele fica ali nessa nuvem, tá? E beleza, por que eu tô relacionando isso? Porque o carbono, ele não é um metal e ele nem é um ametal. E aí eu vou ter essas 4 ligações covalentes. O carbono realiza a ligação covalente porque ele é um semimetal. Olha que sensacional. A ligação iônica é uma ligação formada entre metal e não metal. Entende a diferença? A ligação covalente vai ser ali o cara que está no meio, tá? Não só, né? Eu posso ligar também, quando eu falo de ligação covalente, estou falando de ametal mais ametal. Mas o cara que está ali no meio, quando eu vou fazer uma diferença de eletronegatividade, vou fazer uma ligação covalente com ele. Sensacional, tá? Bom, dito essa parte aqui do hidrocarboneto que eu falei para vocês, eu vou falar uma coisa agora para vocês que é muito louco. Lembra que eu comentei, né? Que o carbono, ele vai andar, não vai andar com todo mundo, certo? E ele vai andar com algumas pessoas. Legal. Que pessoas são essas? Professor, como assim? Que pessoas? Como que vai ser isso? Para entender que pessoas são essas, eu vou mostrar para vocês uma coisa. Toda vez que vocês olharem o carbono, vai ser isso aqui, ó. O carbono, ele vai fazer 1, 2, 3, 4 ligações simples, ou, vou colocar vírgula aqui. Ele pode fazer uma ligação dupla e 2 simples, tá? E aí eu já vou relacionar para vocês o nome dessas ligações, ó. Essa ligação aqui é a ligação sigma, sigma, sigma e sigma. Só ligações simples, né? Aqui, ó, ligação sigma, que é a simples, sigma, que é a simples, é tipo um ozinho com um chapéuzinho maior da sigma, tá? E aqui, ó, eu tenho a sigma é a primeira ligação, é a ligação muito mais forte. A segunda ligação a gente chama de ligação pi, ok? Então ele está fazendo aqui 3 ligações sigmas e uma pi, tá? Depois dessa aqui, nós podemos ter também um carbono, tá? Com uma tripla e uma simples. Isso pode acontecer. Todos eles, podem ver que todos eles estão com 4 ligações, ó. Essa que é a ideia. O carbono tem que fazer sempre 4 ligações, mas é disposto dessa maneira. Professor, mostra para mim aí a tripla e a simples. Aqui uma sigma. Essa primeira, que é a mais forte, sigma. Essa é a pi e essa outra é a pi também. Toda insaturação é pi, ok? Passou da primeira ligação, o primeiro ligante ali, que é o forte, os outros são ligações pi, tá? E também tem mais uma situação. O carbono também pode ser representado dessa maneira, ó. 2 duplas, uma dupla para cada lado, certo? Eu vou representar para vocês o que acontece aqui. Ligação sigma, ligação sigma, ligação pi, ligação pi. Sensacional, beleza? Esses são os 4 jeitos que o carbono vai aparecer nos ligantes deles. Muito massa, né? E aí o que acontece? Tem muita gente que confunde, né? Fala assim, o carbono pode fazer 4 ligações, então ele vai fazer isso aqui, ó. O carbono, 1, 2, 3, 4. E aí vai continuar, né, a cadeia, vai colocar outro carbono aqui, enfim. Vocês vão aprender isso na próxima aula sobre cadeia carbônica. Isso não acontece, tá?
Isso não é possível, isso não existe. Professor, por que não dá para fazer 4 ligações ali para o mesmo lado? Gente, o que seria, só para vocês entenderem o porquê que não é possível. Aqui seria a sigma, tá? E eu teria 3 πs aqui. Eu não tenho energia para deixar 3 πs com uma sigma, é impossível. A sigma ela só aguenta mais 2 πs no máximo ali no carbono, tá? Então ele não suporta isso. Então essa energia aqui de colocar mais 3 πs aqui não existe, não é possível, não tem como eu colocar, tá? Por isso que esse carbono com 4 ligantes aqui, com 4 ligações, não existe. E aí, para a gente terminar essa parte, eu vou comentar com vocês agora quem o carbono vai andar, certo? É muito legal porque assim, realmente ele vai andar com alguma galerinha, né, com alguns elementos químicos. E a gente chama esses caras de organogênos, ou seja, organogênos. Isso mesmo, é um nome um pouquinho difícil de falar, tá? Vou pedir pro Pedro colocar na edição aí. Mas o que acontece? Esses compostos, eles vão andar junto. Ah, beleza. Então o carbono, ele vai se ligar com esses caras para formar uma cadeia carbônica, tá? Professor, então mostra para mim aí como funciona isso. Geralmente vai aparecer o hidrogênio junto com o carbono, que eu já falei, né? Hidrocarboneto. Legal? Beleza. Além desse cara, eu vou através da relação de número de elétrons lá na última camada, tá? Vou levantar o oxigênio, o nitrogênio e o carbono, tá? Vamos ver esses caras aqui? Vamos lá. O hidrogênio ele está localizado na família 1. Ele não quer dizer que ele é da família 1, ele está localizado na família 1, por isso ele tem um eletrinho ali, certo? Na última camada. O oxigênio está na família 6. Beleza, então ele tem 6 elétrons na última camada. O nitrogênio está na família 5. Ele tem 5 elétrons na última camada. O carbono está na família 4 e ele vai ter 4 elétrons lá na última camada. Aí acontece o seguinte, ó. O que acontece? O carbono ele vai se ligar com esses caras formando cadeias, tá? E essas cadeias geralmente vão aparecer esses caras juntos. Lembra que eu falei? Alguns caras vão andar junto com o carbono. Professor, por que você falou de 6, 5 e 4? Eu vou mostrar para vocês agora, ó. Vamos lá. O carbono, vamos supor que eu coloco aqui um hidrogênio, certo? Legal. Mais um hidrogênio. Vamos junto comigo, ó. Carbono, coloquei um hidrogênio para esse lado e outro hidrogênio para o outro lado. O carbono tem 4 elétrons, lembra? Se ele usou 2 aqui, ó, sobraram 2 elétrons aqui para o carbono. Legal. Professor, se sobraram 2 elétrons, eu posso colocar mais 2 hidrogênios ou eu posso colocar o oxigênio. Porque o oxigênio está na família 6, galera. Se ele está na família 6, ele vai fazer mais, né, uma dupla ligação com o oxigênio. E olha que interessante, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu apagar esse elétron aqui e vou mostrar aqui para cima para vocês. Ó, oxigênio. Ah, que legal! Então, quando eu ligar o carbono direto ao oxigênio, eu vou ligar com uma dupla. Perfeito, tá? Eu posso também fazer isso aqui, ó. Carbono, né? Hidrogênio, hidrogênio. Aí eu posso fazer uma simples com oxigênio. Mas olha que interessante. O oxigênio está na família 6, igual eu mostrei aqui para vocês. Se ele está na família 6, ele precisa respeitar a regra do octeto, então ele precisa fazer 2 ligações. Aqui ele fez uma só. Então o que ele vai fazer? Ele vai subir ali, né? E vai encostar um hidrogênio aqui com ele. Entendeu? E aí sim, ó, o oxigênio está fazendo 2 ligações. E aí, esse carbono tem que ter mais um hidrogênio, porque ele tem que ter 4 ligações. E aí nós chegamos na parte de comentar com vocês as classificações dos carbonos, tá? Professor, como assim? Ó, vem comigo. Classificação do carbono, ela vai ser muito simples. Eu vou classificar esses caras, certo? E aí eu vou ter fórmula molecular, tá? Que é um jeito que vai ser legal pra gente sempre relacionar o carbono dessa maneira. Ó, vem comigo. Classificação do carbono, tá? Classificação do carbono. Beleza, professor, como é isso?
O carbono pode fazer até 4 ligações. Então ele vai ser classificado em primário, secundário, terciário ou quaternário. E é muito simples isso. Se um carbono, ó, vamos começar com o primário, ok? Primário. O que seria um carbono primário? Um carbono primário é um carbono ligado diretamente a um carbono só. Entende? É tipo assim, eu tenho um carbono, eu vou ligar diretamente a só mais um carbono, eu tenho um carbono primário, tá? Então, por quê, professor? Vamos lá, ó. Se eu completo, tem que completar esse cara, né, gente? Não vamos esquecer, ó. H3, porque esse carbono tá fazendo só uma ligação aqui, tem que fazer mais 3 para ter 4 ligantes, né? Esse carbono é a mesma coisa, H3. Então vamos olhar cada carbono aqui. Esse carbono ele está ligado diretamente a 3 hidrogênios, mais a um carbono só. Esse carbono ele está ligado diretamente a um carbono e 3 hidrogênios. A classificação você vai fazer o seguinte, ó. Você vai vir aqui em cima desse carbono e você vai colocar primário e primário, ok? Muito simples. Vamos para o secundário. Secundário. Gente, se o primário vai ser o carbono ligado diretamente a um carbono, o secundário vai ser o carbono ligado a 2 carbonos. Mostra pra mim, professor, como é que fica. Vamos lá, ó. 1, 2, 3. Você já pegou, que eu tenho certeza. Antes de completar, vamos completar com o hidrogênio, ó. Esse carbono está ligado direto a 1. Tá vendo aqui? Direto. Porque tem muita gente que confunde, né? Professor, mas ele não tá ligado a 2? Ele tá na cadeia, mas diretamente ali, ele tá ligado a um só, tá? E aí eu vou colocar 3 hidrogênios, certo? Se esse cara tá ligado diretamente a um carbono, ele é primário. Show de bola. Olha esse cara aqui do meio, ó. Esse cara do meio está ligado diretamente a 2 carbonos. Então ele é secundário. Lembrando que tem mais 2 hidrogênios aqui, né? Porque esse cara está ligado 1, 2, então faltam 2 hidrogênios para completar a regra do octeto. Esse cara está ligado a um carbono só. Então esse cara é primário. Olha que legal. E aí eu vou colocar mais 3 hidrogênios. Muito bom. Vamos para a próxima. Terciário. Ok? O que é um terciário? Ué, se o primário é um carbono ligado direto a um carbono, secundário é ligado a 2 carbonos, terciário, 3 carbonos, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ah, você já pegou também. Você já pegou que eu tenho um carbono terciário aí. Vamos lá. Completar com hidrogênio. Esse cara tá um ligante só, 3 hidrogênios. Esse cara só tá um ligante, 3 hidrogênios. Esse cara só tá um ligante, 3 hidrogênios. Esse cara tem 3, vou colocar mais um só. Porque, ó, vamos analisar, ó. 1, 2, 3. Firmeza? Esse é um cara terciário. Oh, esse é o cara primário, esse é o cara primário e esse é um cara primário. Certo? Certo. Show de bola. E pra gente finalizar a nossa aula aí, nós temos o quaternário. Ok? Quaternário, gente, vai ser o cara que vai ligar diretamente a 4 carbonos. Certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos aqui. Aqui eu tenho um quaternário bem no meio, ó. Porque esse cara está rodeado de carbonos diretos ligados a ele, né? Esse cara é primário, esse cara é primário, esse cara é primário e esse cara é primário. Tá bom? Lembrando, ó, que cada um desses primários aqui tem 3 hidrogênios, né? Certo? Beleza? Professor, por que é tão importante a gente colocar os hidrogênios? Porque nós vamos ter um negócio que a gente vai ver na próxima aula, que é fórmula molecular. A fórmula molecular vai ser tipo uma assinatura, tá, do composto. Eu vou falar quantos carbonos tem, quantos hidrogênios, quantos esses caras, quantos oxigênios, nitrogênios, enfim. A gente vai brincar muito com cadeias carbônicas a partir da próxima aula, beleza? E aí vocês vão entender o quão é importante você lembrar dessas regrinhas. Não esquece de me seguir lá no @prof. Leandro Leal, lá no @não perca a cabeça. Acesse a nossa plataforma, nós temos simulados, nós temos materiais exclusivos, nós temos aulas novinhas, sempre novas aulas novas por lá, beleza? Aqui no YouTube também, tá? Então a gente sempre tá relacionando aqui com vocês, né? A gente tá sempre querendo ouvir vocês. Lembrando, deixa o comentário, curta o vídeo, compartilhe e não esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Um beijo no coração, até a próxima aula e eu fui!